Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Próxima Estação, o podcast da Casa Fluminense sobre os efeitos das desigualdades na região metropolitana do Rio e os caminhos para a mudança. Eu sou Larissa Amorim, sou mulher negra, jovem, uso óculos, estou de tranças e estou vestindo um macaquinho rosa. E eu sou Vitor Mihessen, neto de imigrantes árabes e nordestinos, cria de Realengo, estou usando camisa branca da cidade de Sobral e calça verde. E esse é o nosso episódio de estreia. Todo mês nós estaremos aqui, conversando com gente que é referência para nós no debate de políticas públicas para o Rio de Janeiro. E também ouvindo histórias de lideranças sociais da nossa periferia metropolitana, que estão fazendo a diferença e lutando por justiça social. Se você é alguém que quer saber mais sobre as saídas para as crises do Rio e as iniciativas potentes que vêm acontecendo nos nossos bairros, favelas e periferias, fica com a gente. Vem muita coisa boa por aí. O episódio de hoje é todo feito com quem é e quem já foi muito de casa. Diretamente de Imbariê, terceiro distrito de Duque de Caxias, quem chega para somar é Henrique Silveira. Geógrafo, Henrique está atuando hoje como subsecretário na Secretaria de Integração Metropolitana da Prefeitura do Rio. Mas antes disso, ele faz parte da fundação e coordenação da casa. E lá se vão 10 anos discutindo a nossa metrópole fluminense. Chega mais, Henrique. Olá, e aí, Lari, tudo bem? Vitor, salve para todo mundo aí que está acompanhando o episódio de estreia do Próxima Estação. Uma honra estar com vocês aqui no dia de hoje. Bom, eu sou um homem negro, eu uso óculos, estou aqui com uma camisa de botão e estou com um sorriso grande aqui de estar nessa mesa com vocês. Mas como todo bom início de conversa, a gente precisa se apresentar. E mais do que fazer isso individualmente, no episódio de hoje, a gente quer passar a nossa visão sobre o Rio de Janeiro. E de onde olhamos e buscamos entender esse nosso lugar, como escreveu o grande Arlindo Cruz. Não é tarefa simples responder o que explica o Rio de Janeiro que conhecemos hoje, mas existem marcos nessa história que nos ajudam a pensar nele. Isso mesmo, e essa história ela vem de muito antes, né, Henrique? De onde partimos? Lari, eu gosto muito de pensar o Rio de Janeiro a partir da ideia de uma Guanabara Tupinambá, sabe? Pensar que essa cidade que a gente, que causa sentimentos contraditórios, a gente ama essa cidade, mas essa cidade também é marcada por muitas violências. Ela tem uma história muito profunda, bem antes da chegada dos portugueses aqui, da fundação da cidade em 1565, né? Então eu gosto de pensar na população tupinambá que habitava esse território e que deixou como marca muitas coisas que estão presentes hoje pra gente. Eu sempre penso na própria geografia, no nome dos lugares, né? O nome carioca que define quem nasce ou adota essa cidade é um nome indígena, Maracanã, Irajá, Sapopema, Iguaçu, Imbariê, que é da onde eu venho, Iomirim. Então, isso tudo são nomes que muitas vezes definiam alguma localidade aqui na Guanabara Tupinambá. Só para a gente imaginar, tem um livro chamado O Rio Antes do Rio, né, do Rafael Freitas Silva. E ele narra que aqui nesse território você tinha muitos aldeamentos tupinambás aqui, algo em torno de 80 aldeamentos espalhados aqui por hoje o que a gente chama de região metropolitana. Né? E esses aldeamentos tinham nomes disso, do rio Iomirim, do rio Iguaçu, Jacutinga, que é o nome de uma ave aqui na Guanabara Tupinambá. Então eu sempre, às vezes, estou circulando pela cidade, fico percebendo esses nomes e fico correlacionando isso com essa herança indígena. Eu acho que também pensar na nossa culinária, né? A gente, quando está num botequim comendo carne seca com aipim. A aipim, né, mandioca, é uma herança, né, dos povos indígenas que viviam aqui, né? A gente vai comer uma tapioca, tá ali comendo goma de tapioca. No fundo, isso tem uma história muito profunda. E eu gosto de me sentir parte dessa história, sabe? Porque eu acho que o tempo inteiro a história oficial buscou apagar essa história, né? A história dos tupinambás que aqui viviam, né? E eu acho que só para compartilhar um pouco mais dessa história, a gente falou de vários lugares,
E eu acho que tem sempre um lugar importante para pensar na própria ideia de fundação da cidade do Rio de Janeiro, que é aquela região ali do Outeiro da Glória, né? Onde teve uma grande batalha, que é a Batalha de Uruçumirim, que é ali onde estavam, né, na entrada ali na foz do Rio Carioca, né? É um grande aldeamento, né? Que inclusive vai ajudar a definir o nome da cidade. E ali foi a última batalha, né, dos portugueses contra os tupinambás que aqui viviam. Então, eu acho que pensar essa história também é pensar nesse massacre indígena, né? Nesse primeiro genocídio que marca a história do Brasil, que é o genocídio indígena, né? É a maneira como esses tupinambás foram massacrados e a sua história também apagada. Não é à toa que em cima do Outeiro da Glória, onde é que aconteceu a batalha, onde é que estava esse grande aldeamento, você cria um marco de uma igreja, né? Você cria a igreja, né, para marcar a posição de um outro mundo que destruiu um mundo anterior, né? Então, acho que é isso, é essa sensação que o Rio causa na gente, né? De encantamento, mas também de espanto pelo tipo de violência que forjou essa cidade. Então, essas são algumas das ideias que passam na minha cabeça quando eu penso nessa Guanabara Tupinambá. E relembrar essa história é reconhecer a ancestralidade do Rio por inteiro, né? Também como terra indígena. E se a gente falou da contribuição indígena tupinambá, também precisamos falar da contribuição negra e africana. Afinal, foi aqui que se foi instalado o maior porto negreiro das Américas, o Cais do Valongo. E isso diz muito sobre a nossa formação. Inclusive, no aniversário da cidade, lançamos o filme Rio Negro, que conta essa história. Em parceria com a Quiprocó Filmes, a premissa do documentário conversa muito sobre o nosso papo de hoje. E o filme conta a história do Rio a partir de uma perspectiva afrocentrada e olhando para o impacto que a população africana escravizada trouxe de mudança para a dinâmica da cidade, no campo da cultura, da religião e na mudança da sede da capital federal para Brasília. Mas sem muito spoiler, fica a dica do filme para pensar o Rio. Acho que um dado importante também para a gente discutir é a quantidade de africanos escravizados que chegaram no Brasil por esse porto, que fica na região central do Rio. Discutem que seriam mais de 2 milhões de pessoas. Como é que a gente pode pensar no impacto dessa população na formação social do Rio, Henrique? Principalmente pensando que não houve no nosso país nenhuma política de reparação e de inclusão social para nós. Pensar no impacto da diáspora africana, né, do legado da escravidão no Brasil, né, uma escravidão que durou 3 séculos, mais de 3 séculos, eu acho que é fundamental para compreender o Brasil que a gente tem hoje, o padrão de desigualdade que a gente tem, o padrão de violência que a gente tem no nosso país, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que essa é uma tarefa da ordem do dia, sabe? Para refletir sobre esse passado. Eu acho que o filme Rio Negro é uma contribuição da Casa Fluminense, né, celebrando os 10 anos da casa, junto com a Quiprocó Filmes, para que a gente possa compreender um pouco mais o tamanho, né, do impacto desse tráfico de pessoas, né, que aconteceu aqui, muito próximo de onde a gente está hoje, no centro do Rio, na região do Valongo, que ficou conhecida durante muitos anos, né, como Pequena África. Então, eu acho que não dá para pensar a cidade do Rio de Janeiro sem sem o peso da cultura negra, né? Pensar que aqueles que eram os oprimidos desse processo era tanta gente que acaba que a cultura deles influencia a cultura da cidade. Eu acho que tem muitas referências, né? O próprio filme, como você falou, sem dar spoiler, mas eu acho interessante quando o professor Nielson Bezerra, que é um professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a UERJ, um pesquisador da história negro-africana no recôncavo da Guanabara, e ele falando, por exemplo, só para dar um exemplo, né, do papel dos negros que vinham da região da África chamada Cambinda, né, e que eram grandes navegadores, né, e que no fundo esses navegadores é que vão meio que dominar as águas da Baía de Guanabara, fazendo o transporte, o comércio daquilo que era produzido lá na freguesia, na vila de Iguaçu, no recôncavo, trazendo aqui para o centro da capital. Então, eu gosto quando o Nielson fala que
esse processo do tráfico negreiro, ele também, e da diáspora, né? Ela também não é só uma diáspora de corpos, né? Também é uma diáspora de tecnologia, né? De visão de mundo, né? A visão que o povo iorubá traz consigo, né? E começa a reinventar a África aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil, e começa a construir seus terreiros para cultuar esses ancestrais, esses orixás que eram cultuados na África. Eu acho que é um exemplo do quanto, no meio de tanta violência que é o processo da escravidão, do tráfico negreiro, você também tem nas brechas dessa sociedade violenta que quer te matar no limite, né? Quer te explorar, você reinventa modos de vida, modos de sociabilidade. Eu acho que, citando aqui tanto no campo da religião, no campo da cultura, da sociabilidade que esses grupos construíam para sobreviver aqui no Rio e também inventar a sua vida aqui. Então, eu acho que, enfim, a gente tem uma grande tarefa de continuar pensando sobre isso, mergulhando mais nessa história. O Brasil é África, o Rio de Janeiro é muito África, e se a gente não se entende assim, a gente não vai conseguir avançar numa agenda que reconheça a dignidade humana de todo mundo, né? Sobretudo da população preta e pobre que vive nas favelas e na periferia, né? Então, acho que a África tem uma grande contribuição para a construção da nossa humanidade no século XXI. E eu acho que o Brasil é um lugar especial, o Brasil e o Rio, para reconhecer esse legado da cultura africana que está entre nós, e que isso possa ajudar né, ampliar a nossa humanidade a nível, enfim, a nível mundial mesmo, sabe? Eu acho que o que a modernidade construída pelos europeus fez com a África e com as Américas é muito intensa, e eu acho que vai demorar muitos séculos para que a gente enfrente isso. Eu acho que a gente pode começar aqui no Rio de Janeiro, reconhecendo a importância, né, do museu, da criação, né, do Museu do Valongo, como um marco para a gente celebrar essa memória e exigir reparação para essa população e seus descendentes que estão aqui entre nós até hoje. É muito importante que o Brasil reconheça e não se esqueça desse marco, né? Quando a gente pensa em Cais do Valongo, retomando um pouco aqui para a gente falar sobre o que significa esse espaço, temos que lembrar que em 2017 o cais foi tombado como patrimônio mundial. Mas a luta pela preservação desse espaço ainda está em disputa. A preservação da região do Cais do Valongo é uma pauta muito antiga do movimento negro e tem surgido muitas novidades sobre esse processo, ainda bem. Exato, Lari. Recentemente, o novo presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, anunciou que o banco vai apoiar a construção de um museu no local. A gente sabe que essa nova configuração do governo, que conta com a chegada de ministros como a Aniele Franco, o Rio vive um novo momento de oportunidade de revisitar a sua história. E é um pouco disso que a gente está conversando aqui. O quanto falar dessa memória e defender esse patrimônio também é disputar um novo projeto de Estado. Agora, esses projetos históricos de apagamento, eles falam não só de um descompromisso com a memória, mas também de um Rio que se pensa pouco e que frequentemente teve sua história drenada pelos debates nacionais. É só pensar nos resultados da última eleição, por exemplo. Enquanto o país mobilizou uma virada com a derrota de Bolsonaro, o Rio reelegeu ainda no primeiro turno Cláudio Castro, apesar dos escândalos de corrupção, das chacinas e tantas outras violências com o cidadão do Rio. A falta desse olhar para dentro atrapalhou e atrapalha até hoje a vida dos fluminenses. Henrique, e como você vê a ligação entre a transferência da capital federal do Rio para Brasília, com esse contexto de desigualdade que o Rio enfrenta ainda hoje? Lari, eu acho que tem algumas coisas assim, que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa na transferência da capital. Eu acho que, primeiro, tem a questão imediata, que é quando a capital sai, o Rio vira uma cidade-estado, né? Vira Guanabara, vira o estado da Guanabara, e se mantém o antigo estado do Rio de Janeiro, com capital em Niterói, separado. Então, são duas culturas institucionais distintas, né? Você está falando de um lugar do estado da Guanabara que foi capital do Brasil durante 200 anos,
e a outra parte que é o interior do estado, que sempre teve uma lógica política própria. Então, a integração ou a fusão entre essas duas unidades administrativas sempre foi algo complexo, tanto que entre a saída da capital e a fusão foi lá 15 anos, né? A capital vai para Brasília em 1960 e a fusão do antigo estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara só se dá em 75. Então, isso eu acho que é um aspecto que a gente precisa considerar para pensar que o estado atual do Rio de Janeiro ele é muito recente, ele é de 75 para cá, e você ainda tem muito resquício dessas culturas institucionais distintas e o fato do Rio de Janeiro ter sido capital por tanto tempo. Só para dar um exemplo, até hoje você tem terrenos públicos aqui, que são terrenos públicos da União, que era para ter ido para o estado do Rio de Janeiro, não foi. Tem imóvel que ainda está no nome do antigo estado da Guanabara. Então, esse é só um exemplo singelo, mas que expressa profundas diferenças entre essas duas unidades administrativas que têm hoje a grande tarefa de se integrar cada vez mais e, principalmente, forjar uma visão de futuro, um projeto de desenvolvimento regional que consiga atender o estado do Rio de Janeiro. Então, acho que isso é algo que nos atravessa até hoje, né? E aqui na Casa Fluminense a gente sempre apostou que a agenda de desenvolvimento metropolitano é uma oportunidade para forjar essa visão comum entre cidade do Rio, né, capital, e o seu entorno e o interior do estado. Eu acho que essa é uma dimensão. Outro fato também que precisa estar na mesa quando a gente pensa na saída da capital é o fato do Rio de Janeiro, de lá para cá, ter perdido peso, né, na participação da riqueza a nível nacional, né? Então, o Rio de Janeiro era a segunda economia na época, né, em 1960. São Paulo, né, já liderava isso desde a primeira metade do século. Mas, ao longo dos anos, o Rio de Janeiro perde a posição de segundo lugar, perde para Minas Gerais, depois perde para a posição para Santa Catarina. Então, o que eu quero dizer, esses estados conseguiram avançar em arranjos produtivos nesses estados, enquanto o Rio um pouco patinou, né, sem conseguir avançar com a sua economia, com a geração de riqueza, a geração de postos de trabalho. É claro que quando a gente localiza isso nos anos 80, para o Brasil é conhecido até como década perdida, né? Foi um ano de muita inflação, né? Pouco investimento, aquela transição da ditadura para a democracia. Então, foi um momento difícil, mas o Rio foi difícil para todo o país, mas o Rio padeceu mais nesse processo. Ele teve menos capacidade de retomar essa sua capacidade produtiva, né? Então, isso vai fazendo o Rio perdendo protagonismo no campo da economia a nível nacional, né? Se a gente pula assim, para a década de 90, que é um momento, né, pós ali a Constituição e tal, um momento de muitas reformulações no próprio Estado brasileiro, né? Uma agenda mais neoliberal colocada, de redução do papel do Estado na sociedade. Eu acho que a gente vai vendo esses reflexos também aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, do ponto de vista positivo, recebeu aqui a Eco 92, né, que foi um grande evento global, né, com a questão do clima, então mostra esse papel protagonista do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, essa foi a década que a gente marcada por grandes chacinas, né? A chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, os arrastões nas praias da Zona Sul do Rio. Então, que um pouco reforçou muito uma ideia negativa do Rio de Janeiro, né? Muita gente falava que o Rio de Janeiro, nos anos 90, chegou no fundo do poço, né? Um pouco de não conseguir organizar essa sua a cidade, né? E aí essa violência sempre muito aparece de maneira intensa no Rio de Janeiro. E eu diria, né, fazendo essa brincadeira pensando nas décadas, o ano 2000 é muito marcado no Rio, quer dizer, você tem a nível nacional retomada do crescimento econômico, a agenda de inclusão social que o governo Lula lidera, né, a partir dos anos 2000, mas acho que tem um fato muito importante para o Rio de Janeiro, que é o avanço da agenda do petróleo no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro,
Nos anos 2000, você tem um pouco aumento da produção de petróleo, aumento também do preço do barril e aumento da arrecadação no estado do Rio de Janeiro, que por um momento causou a sensação de que o Rio de Janeiro estava decolando, saindo daquela história de degradação, né? Para um ciclo virtuoso da economia, né? Então, acho que os anos 2000 foi marcado por essa perspectiva, mas logo depois, nos anos 2000, toda essa expectativa foi jogada fora assim, com muita velocidade, né? Eu acho que a começar pelo projeto das UPPs, né? e a falência do projeto como uma estratégia de garantir segurança para os moradores de favela, né? Eu acho que ali em 2013, com o caso Amarildo, por exemplo, é um momento muito emblemático da derrocada desse programa, que tinha um conjunto de contradições, né, de limitações, que já eram apontadas pelos movimentos de favela, periferia, mas também o programa tinha alguns méritos, né, que, ao mirar na redução do uso das armas de fogo nas comunidades, tanto pela polícia, quanto também buscando tirar as armas dos bandidos e tal. Enfim, isso é um debate intenso, mas o fato é que se esse programa um dia gerou esperança para uma parte da população, logo nos anos 2000, dos anos 10, né, essas esperanças foram enterradas de vez. E aí eu acho que tem um roldão de frustrações que vão acontecendo, né? Pois é, né, Henrique? Esses momentos apontam para uma espécie de círculo vicioso. Nos últimos anos, vivemos uma espiral caótica de 6 casos de governadores eleitos presos ou afastados. O último afastamento foi de Wilson Witzel, acusado de corrupção na saúde em plena pandemia. Mas antes dele, temos Pezão, Sérgio Cabral, que agora inclusive responde à liberdade, Antony Rosinha Garotinho e Moreira Franco. E até o atual governador Cláudio Castro também responde por escândalos, tanto em inquéritos do período da pandemia, junto ao Witzel, mas também por um suposto esquema de compras de votos através de cargos da CEPERJ. Não está fácil para o Rio de Janeiro, e nem nunca esteve, né, Vitor? Lari, a gente, para posicionar a Casa Fluminense aqui nesse contexto, né, e partindo desse resumo aqui, né, que a gente tem buscado fazer, mas olhando ali para o que o Henrique chama atenção da falta de uma agenda social, isso era muito importante de lembrar, assim, quando o Ibase, né, Betinho, enfim, trazem um pouco de uma perspectiva de futuro para esse Rio de Janeiro, quando ali das primeiras candidaturas aos Jogos Olímpicos, enfim, e que tinha essa visão assim, sobre a redução das desigualdades. Então, para a gente falar um pouco desse contexto aqui e pensar nessas inspirações também, Henrique trouxe um pouco da maldição, da dádiva do petróleo, essas questões que a gente insiste aqui em pensar e repensar, né, na economia fluminense, mas na sociedade. Assim, a gente tinha ali um contexto que a gente precisava muito ampliar a participação social nesses debates, né, sobretudo de políticas públicas. Então, a casa ali, dia 20 de fevereiro, né, sendo lançada a público, e com esse interesse, né, da redução da desigualdade, produzir um desenvolvimento mais sustentável, de falar de um aprofundamento da democracia. Na época a gente falava nesses termos, né, de um aprimoramento. Então, a gente passa também por esses momentos ali em 2013 que também estavam ambientados pelas manifestações, né? E a gente buscando ainda entender a complexidade delas, mas que tinham ali a perspectiva de ampliar a participação social, né, nas tomadas de decisão e um contexto, óbvio, também da mobilidade, né, do que a gente trabalha até hoje, que já vinha, né, de Revolta do Vintém, vinha de outras manifestações que tinham a tarifa do transporte ali como disparadoras, né, e a gente, não à toa, tá implicado nesse movimento e nesse momento ali, e até hoje falando aqui do peso do transporte, né, e da mobilidade, nesse acesso a direitos, na garantia de direitos da população fluminense. 2014 ali, no ano de Copa do Mundo, as manifestações seguem também, e a gente questionando também os investimentos, até que em 2016 ali, fazendo, né, saltos grandes aqui, mas pensar que a gente culmina num golpe, né, da presidente Dilma, nesse período, a entrada do Temer, né? A gente
falando ali, pensando também o que acontece nesse caminho que vai, em 2018, eleger Bolsonaro, né? E a tragédia que se segue a partir disso, e que tem ali um caso e um momento muito emocionante para a gente falar também, enquanto, né, uma pessoa associada e parte dessa construção da Casa Fluminense, né? Falando aqui desses 5 primeiros anos da casa, e que Marielle tem muita implicação, tem muita contribuição também na construção dessa instituição, né? Então, o assassinato ali da Marielle, que representa tanta coisa para a gente e para a sociedade, para esse contexto de país, de Brasil que a gente vivia ali. Falar sobre todos esses marcos, acho que é um esforço nosso de tentar desenhar os caminhos que levaram à falência do Rio de Janeiro. É uma falência política institucional atravessada por um assassinato político de uma vereadora cria da favela da Maré, eleita com mais de 46 mil votos. Já são 5 anos sem resposta, meia década de silêncio do poder público sobre quem mandou matar Marielle Anderson. Em um estado em crise econômica, com uma desigualdade cada vez mais acentuada. Acho que um dos emblemas, né, que a gente pode dizer dessa crise é justamente o plano de recuperação fiscal, que começou após o golpe, durante o governo Temer, e dura até hoje. Sim, Lara, eu acho que essa situação da crise fiscal do Rio de Janeiro e consequentemente, né, o regime de recuperação fiscal que o Rio ingressou, né, eu acho que é um bom marco para a gente pensar nessa nossa jornada aqui falando sobre o Rio de Janeiro, né? Eu acho que é importante para quem está escutando a gente entender o seguinte, né? Quer dizer, em 2016, no ano da Olimpíada, o Rio de Janeiro decretou oficialmente falência fiscal. O que isso significa na prática, né? Significa um Estado não ter recursos em caixa para pagar fornecedor, pagar servidor público, né, que teve salários atrasados, né? Então, é uma situação que cria uma insegurança muito grande, né? Porque você tem um ente da federação, o Estado do Rio de Janeiro, que não é capaz de arcar com as suas despesas. Existem vários motivos para essa crise fiscal, né? A gente falou um pouco aqui sobre o petróleo, que encheu os cofres públicos no momento, mas depois passou a onda do petróleo, o Rio se viu sem recursos, né? A falta de uma agenda estruturante de desenvolvimento, mau uso do recurso público também precisa ser colocado nessa conta. Enfim, isso tudo criou essa situação, né, da crise fiscal, do fato do Rio de Janeiro não ter recurso em caixa para arcar com os seus compromissos, né? O regime foi a maneira como o Rio de Janeiro negociou essa dívida com o governo federal, né? E quando você está numa situação onde você está devendo, a sua capacidade de negociação é muito baixa, né? Então a gente pode dizer que, sobretudo as primeiras versões desse regime de recuperação fiscal, que inclusive o governador atual até disse que quer revisar novamente, né? Mas naquele momento inicial impôs condicionantes muito duras, como aumento da tributação dos servidores do Estado, proibição de realizar concurso público, restrição de investimento evidente, e talvez aquilo que foi a joia da coroa era a determinação de vender alguns ativos do Estado, e nessa situação a privatização da SEDAI entrou como um requisito, né, para o Rio de Janeiro ingressar no regime de recuperação fiscal. Então, eu acho que só mostra essa crise fiscal, essas debilidades que o Rio de Janeiro teve, e também na hora de conseguir negociar, né, melhores condições para sair dessa crise. Bom, para não falar só de problemas aqui, eu acho que nesse período aí de 2016 até 2018, um período bem complexo de fato, eu acho que tem uma coisa que é importante olhar e identificar que foi positivo, que foi a própria consolidação dessa governança metropolitana. Do ponto de vista legal, né, esse foi o ano que se aprovou a lei da governança metropolitana na Assembleia Legislativa, que a Câmara Metropolitana conseguiu concluir a elaboração de um plano metropolitano para o Rio de Janeiro, e inclusive teve uma conferência, né, a primeira conferência metropolitana do Rio. Então, e esse é um tema muito caro para a Casa Fluminense, quem acompanha a gente sabe,
Não é que a gente pensa que a agenda metropolitana é uma espécie de lâmpada mágica que a gente vai esfregar e vai resolver todos os problemas. Não é isso. Mas é porque a Casa Fluminense tem com muita nitidez de que sem planejamento não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Sem enxergar o Rio de Janeiro como uma área metropolitana e que o foco do investimento público precisa estar em infraestrutura na periferia, infraestrutura de transporte, de saneamento, de habitação, e que isso gere, né, possa gerar empregos, mas também bem-estar e bem viver para a população, a gente entende que esse é o caminho. E o plano ele apresenta diretrizes importantes que podem orientar a gestão pública do governo do Estado, em parceria com os municípios, para que a gente tenha uma agenda de fato de desenvolvimento, não só econômico, mas desenvolvimento urbano e social, e que garanta, enfim, reduza desigualdades e garanta dignidade. Então, eu acho que, entre olhar os desafios, né, os problemas do Rio de Janeiro, eu queria também sinalizar esse ponto positivo e que isso possa mirar uma agenda de futuro para o Rio, para os próximos anos, né? A gente tem aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Agenda 2030, né? Como uma agenda que deve orientar o desenvolvimento na direção da sustentabilidade, e a gente entende que esse PDUI, né, do Plano Metropolitano, ele é um instrumento nessa direção. Boa, Henrique. Precisamos seguir defendendo propostas para os próximos ciclos do Rio que nos façam respirar e sair dessa crise estrutural, fazendo a política pública chegar onde ela precisa estar urgentemente. Com a nossa Agenda Rio 2030 debaixo do braço, rodando os 22 municípios dessa metrópole, lutando por justiça econômica, racial, de gênero e climática. Nos próximos episódios, nós vamos nos debruçar mais sobre esses caminhos para o Rio. Precisamos mudar o rumo da conversa em busca de uma metrópole mais justa e menos desigual. Fazer essa retrospectiva hoje foi só o começo. Obrigada, Henrique, pela sua participação. Bom, gente, eu queria agradecer muito aqui pelo convite para estar no episódio de estreia do Próxima Estação. Desejo aqui todo sucesso a vocês, em especial, né, pela condução da Casa Fluminense nos próximos anos. E também sucesso aqui para o podcast, que vira mais um ponto de encontro da rede da Casa Fluminense para discutir política pública, para discutir o Rio de Janeiro. Então, sucesso, obrigado aí pelo convite e vou acompanhar os próximos episódios. Valeu! Fala, liderança! Fala, liderança! Fala, tropinha. Meu nome é Juliana Coutinho, eu tenho 30 anos, sou moradora do Complexo da Torre, em Queimados, que fica na Baixada Fluminense. Sou pesquisadora e historiadora e tô aqui para contar sobre duas frentes que atuo: a Visão COP e a Coalizão Clima de Mudança. Também sou ex-aluna do curso Políticas Públicas, então tô em casa. Queimados é um dos municípios mais afastados, né, da metrópole do Rio de Janeiro e muito conhecido por ser uma cidade dormitório, né, tem um contexto histórico bem sinistro. Antigamente, né, na época colonialista, a gente passava por situações como lepra, pessoas que eram executadas e jogadas lá, né? E também por ter um processo com fazendas de laranjais, né? E aí, por conta dessas situações, da queima de laranja, que pra você entender, né? O problema ambiental de Queimados vem desde a construção de Queimados, né? Que por conta das queimas desse território, dos laranjais, e por conta das queimas dos corpos dos leprosos, a gente tem esse nome, né, que tá aí até hoje. E eu nasci em Belfor Roxo, né, na Baixada Fluminense também, mas só nasci em Belfor Roxo, fui morar em Queimados direto. Então, a minha infância, as minhas atuações, o meu contexto de vida foi totalmente ali, entendendo como funciona a complexidade daquele território, né? A gente sempre teve uma vida tranquila, assim, pacata. Sempre rolou crimes, como em todos os territórios. A gente não tinha essa nomenclatura para as ações, né? Depois que os poderes paralelos começaram a agir de forma mais organizada, a gente começou a dar essa nomenclatura de tráfico, né? De facção,
de milícia. E aí, todas essas vertentes fizeram com que Queimados fosse a cidade mais perigosa do Brasil, né, da América Latina em 2010. Então, todas essas coisas, esses contextos, né, automaticamente me empurrou para ser impulsionada de alguma forma para trabalhar e vivenciar essas coisas, essas ações que a gente faz hoje, né? Então, a Visão, ela tem um papel extremamente importante na Baixada Fluminense, assim, no Brasil, de uma forma geral, né? São jovens periféricos que tá pautando sobre a nossa própria existência e pegando de assalto a nossa fala. Porque eu acho que um dos grandes laboratórios que a gente tem em vários territórios e a maioria de luta de organizações que são de periferia é falar por nós mesmos. É ter a credibilidade de receber, de ganhar dinheiro, de ganhar prestígio através dos nossos próprios esforços, porque a gente está pautando a nossa realidade, né? A gente trabalha com narrativa, a gente trabalha com dados, com memória, mas a gente também trabalha com pragmatismo, a gente trabalha com oficinas de combate às enchentes, a gente trabalha com coisas que trazem resultados efetivos para o nosso território. E aí, como a gente faz isso em Queimados, que pela primeira vez Queimados não sofreu com as enchentes da forma que sempre sofreu. Depois de, acho que, 15 anos. Por quê? Porque nosso pedido, né, a nossa articulação com as outras redes do território, com o poder público, a gente conseguiu que o rio fosse mitigado e, assim, os impactos das enchentes fossem minimizados, né? Então, a Visão está ali nesse papel de narrativa, dados, incidência política. A gente faz muita incidência política, a gente está ocupando espaço, está falando e gritando pela nossa necessidade, né? Uma das coisas que eu acho que a gente precisa massificar a informação é que a Baixada precisa ser vista. A Baixada é que financia água para a capital, a Baixada é que financia mão de obra, a Baixada é que financia a economia, a Baixada é que financia a cultura. A gente sai da Baixada para fazer tudo no Rio. Então, assim, a gente precisa de uma devolutiva. E eu acho que a devolutiva é a gente poder ocupar esses espaços e fazer com que as nossas vozes sejam ampliadas para conseguir ser visto no nosso território e assim a gente conseguir com que o poder público faça o seu trabalho. Como sobreviver ao racismo ambiental não é nada mais, nada menos do que as nossas vivências na prática e filmado. Então, assim, a gente pensou num contexto 2 elementos, né? A gente vai falar sobre água, sobre terra, sobre ar e sobre fogo e como esses elementos nos agraciam, porque eles são elementos naturais, mas que quando não cuidados, acabam se tornando inimigos. E que, na verdade, eles não são os inimigos. Quem são os inimigos são o poder público, gente. A gente precisa apontar a responsabilidade para quem precisa ter essa responsabilidade. E aí, nesse filme, a gente ele é passado na Baixada Fluminense. Então, ele anda em alguns territórios. A gente tá ali em alguns territórios para poder identificar as problemáticas através desses elementos. E, a partir disso, a gente mostra para as pessoas como elas podem sobreviver a partir dessas problemáticas. Sabe por quê? Porque os moradores locais, eles fazem o bagulho acontecer, independente do poder público. Então, assim, eu acho que isso é muito maneiro, sabe? Dar o protagonismo para os moradores, dar o protagonismo para quem tá ali, ó, dia e noite, se passando por enchente, passando por problema de saúde por conta da contaminação do ar, passando por problemáticas porque a casa pegou fogo, entendeu? Passando por problemáticas porque a terra tá contaminada e aí pode contaminar você. Então, tipo assim, são coisas que a gente não consegue entender o como que um probleminha pode te afetar, que na verdade afeta toda a população que tá ali em volta, né? Então,
O filme Como Sobreviver ao Racismo Ambiental conta com a participação da direção da Fabrícia Sterci, da produção executiva Leonor Medeiros, na apresentação de Helena Coutinho, que sou eu, na pesquisa Maria Clara, juntamente com uma galera, roteirista o Pedro, e a Ayla tá ali também, junto na pesquisa com a Maria. A gente tem a Babi, tem o Sandrone, tem uma tropa, a Karen, tem uma tropa que tá fazendo o bagulho acontecer de verdade, né? A Vitória, que é a nossa designer maravilhosa, e que faz com que as coisas fluam de forma honesta, porque a gente tá pautando uma problemática que a gente vivencia, a gente não tá saindo de um território e falando sobre outros territórios, vivência de outras pessoas, sem ter nenhum pingo de propriedade. Muito pelo contrário. A gente tem a propriedade dessa fala, a gente pode pautar sobre isso, porque a gente vivenciou inúmeras problemáticas desses 4 elementos. Então, a gente espera que todo mundo goste, né? É um filme baseado no nosso sonho, né? Que a Casa Fluminense ajudou a proporcionar. Mas, cara, não tem como lançar um filme se não tiver o apoio e se não tiver, principalmente por ser independente, né? Não ter esse abraçado mesmo pela perspectiva da Casa Fluminense de acolhimento, assim. Galera, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui, participando desse podcast da Casa Flu. Gostaria também de fazer um convite a vocês na primeira semana de junho, na Semana do Meio Ambiente, vai rolar a apresentação do nosso filme, Como Sobreviver ao Racismo Ambiental. E eu conto com a presença de todos vocês, na direção de Fabrícia Sterci e apresentado por mim. Vamos que vamos, porque a mãe gosta de hablar. Esse foi o primeiro episódio do Próxima Estação. A casa agradece a todo mundo que está fazendo esse podcast acontecer, ao Henrique pela troca e também a todos e todas que nos ouviram até aqui, e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Larissa Amorim e Vitor Mihessen, com roteiro de Larissa Amorim e Luiz Sampaio, som de Kainan Bomilca, coordenação de comunicação Tainara Cabral, design Kalel Menezes e direção de Luiz Sampaio. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.